Ô, Jota, você tem uma versão fiel, literal e fiel da Bíblia, né? E eu queria perguntar para Sim, você, é um processo, assim, um trabalho, melhor dizendo, de tradução realizado por você. Eu queria saber como que sim. foi esse processo. Você poderia contar um pouco para a gente aí, desse trabalho que você realizou? Então, depois do seminário, eu estudei grego, hebraico, né? Eu, e o que que me levou a essa tradução? Não foi revanche, não foi querer perturbar ninguém. Foi o seguinte, eu comparava as versões em português e parecia que eu tinha que juntar duas, três para ter o texto que eu queria. E aí pô, comecei a traduzir o texto por minha conta, sabe? O texto, na época eu pregava, na época eu dava aula, aí o texto que eu ia dar aula, que eu ia pregar, eu traduzia. E eu comecei a traduzir um volume que pô, cara, pintou a ideia de eu vou fazer uma Bíblia, vou traduzir ela toda, aí eu faço uma versão digital, tenho no meu celular, eu tenho na época eu pensei em botar no Kindle. Eu tenho um Kindle, nem uso mais, mas enfim. Eu vou botar no Kindle e eu uso ela ali. Não preciso mais ficar nessa loucura de ficar traduzindo o tempo todo. Só que aí eu entrei nesse processo. Primeiro eu traduzi o Novo Testamento, que é mais tranquilo, né, em tese. Aí levei 2 anos, cara, traduzindo. E aí quando eu pregava, ou dava aula, as pessoas, mano, que versão é essa, professor? Que versão é essa? Que versão é essa? Que versão? Não, eu traduzi que versão. Aí, todo mundo, pô, mas como que a gente faz para ter? Como que a gente faz para ter? Aí eu, pô, cara, eu vou. Já tinha livro na Amazon, né? Eu comecei a publicar na Amazon em 2013. E aí, em 2015, eu joguei na Amazon. Joguei primeiro o Novo Testamento, aí terminei o Antigo, joguei, aí joguei os dois juntos, e depois fui só fazendo reparos. Se eu tivesse ainda nesse pique, né? Porque eu tenho muita coisa para fazer ao mesmo tempo, eu ainda faria mais reparos. Que, por exemplo, eu não, na versão que está lá, eu não botei essa variação de nomes de Deus. É um reparo que eu deveria fazer, mas que ainda que é um certo tempo, né? Eu tenho que ver livro por livro. E esse reparo também é só no Antigo Testamento, sabe? Porque Uhum. no Novo, Deus é Deus e ponto. Mas no Antigo é bem complexo. Se você pegar ali Gênesis, por exemplo, é, e disse Deus, disse o Senhor Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Se a gente traduzir mesmo aquilo ali e disse o Elohim Javé, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Já com, Javé é um Elohim, então são vários Elohims, enfim. E Que a ela, turma aí a turma xiita fala que Elohim, não, é uma forma pluralizada de falar de Deus. Mentira, Elohim são deuses. A tradução são deuses, juízes, ponto. Só existe essa forma de traduzir Elohim. Juízes, deuses, ponto. Entendeu? Então ali seria o Elohim Javé. Em outra tradução, o Deus Javé. e ela segue a mesma ordem dos livros da Bíblia convencional, Jota? Sim, Sim. tudo igual, cara. Uhum. Tudo igual. A única diferença é coisas que essas pequenos detalhes que eu mexo. E hoje em dia eu mexeria mais ainda,
Tem coisas que eu evitei na época. E olha, ele teve essa confusão toda. Você imagina se eu mexesse mais ainda. A construção assim dos evangelhos, da Bíblia em si, da Bíblia que a gente tem hoje, a consolidação ela aconteceu antes de Roma se tornar de fato adotar o cristianismo. Ela aconteceu antes, não foi? Corrija se estou enganado, tipo. Não, a gente tem que dividir assim a Bíblia em duas. Aham, O Antigo Testamento, o Antigo Testamento é ali do uhum, judaísmo, e aí Alexandre o Grande vai fazer uma tradução para o grego, a Septuaginta, vai trazer popularidade a isso, enfim, vem trazendo. O Novo Testamento, ele é a posteriori. Vai ter o Concílio de Nicéia, vai ter o Concílio de Trento, vai ter o Concílio, enfim, ele vai demorar a formar esse corpo de Mateus Apocalipse. Até porque foram brigas e brigas e brigas. Apocalipse entrou no acréscimo do segundo tempo, Tiago entrou no acréscimo do segundo tempo, segunda e terceira João entrou no acréscimo sabe? uhum, Demorou assim para encaixar essa ideia. E aí esse corpo de Gênesis Apocalipse, ele vai levar um tempinho para se juntar. uhum. Certo, mas aí quando, digamos assim, quando isso tudo isso foi consolidado mesmo, foi batido o martelo, bom, agora a gente não vai mexer mais nisso. O Império Romano, ele já tinha adotado o cristianismo como principal religião, assim? Ou Já, isso já? já, Entendi, já, já. O entendi. Império Romano que trabalhou para que esse livro fosse construído. Ó, Jota, você deu uma aula agora nessa parte, e eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Como você espera que as pessoas que vão ler esse livro tenham uma discussão sobre teologia, ética e espiritualidade? Olha, rapaz, tem que partir do seguinte ponto. Teologia é uma matéria que estuda algo que é muito pessoal. Por mais que tenha um corpo de doutrina, enfim, de ideia, é algo que você sente, né? Você não, é complicado. E aí eu parto do ponto que você não pode impor o que você sente para o outro que não sente, sabe? Uhum, É uma coisa. Espiritualidade. Tem gente que consegue viver sem espiritualidade, né? Tem gente que não consegue. Eu vejo hoje em dia que espiritualidade é algo que você experimenta, você vive, você respira, sabe? É algo que faz parte. Claro que talvez por minha construção, né? Eu não consiga uhum, me desvencilhar da espiritualidade por uma construção que vem desde da barriga da minha mãe, talvez, não sei, sabe? E a outra coisa que você uhum. falou, ética. Isso. Então, esse ponto é um dos pontos que eu tenho mais falado sobre palestra, quando me chamam para falar sobre alguma coisa, é o que eu mais toco, que é o seguinte: a ética que a gente vive no normal é uma ética relativa. Por quê? Vou pegar um exemplo tranquilo. A gente vive num país que é monogâmico, certo? Certo. Então, se você casa com três mulheres, você está fora da ética, correto? Sim. Só que se você Correto. for para um país que é poligâmico, você está dentro da ética. Uhum, Então, hoje em dia, eu separo essa ética relativa de uma ética absoluta. Qual seria a ética absoluta? É o respeitar, digamos assim, entre aspas, o seu livre-arbítrio. Você faz da sua vida o que você quiser, do jeito que você quiser, desde que você não interfira na minha vida.
Para mim, essa é a ética absoluta. Então, por isso que eu tenho que defender sempre o direito do outro de fazer do corpo dele o que quiser. O problema é dele. Para mim, isso é uma ética absoluta. É difícil de equacionar, porque a gente vive É, numa doutrina, numa sociedade que te impõe uma ética relativa a todo tempo, Ô, sabe? É uma coisa que eu tenho pensado muito hoje em dia sobre isso. Quer ver? Eu vou dar um exemplo disso para vocês. Está circulando no Instagram, no Facebook, uma foto da Amy House, ela inteira, e outra ela magrérrima, com um aspecto de doente. E o cara bota, olha que a droga faz com as pessoas. Ele queria falar, trazer a discussão sobre a liberação da maconha, certo? uhum, Levando para a discussão da droga, o que fez aquilo com a Amy House não foi a maconha, foi álcool com droga sintética, basicamente, heroína, cocaína, enfim, crack, é o que fez aquilo com a Amy House. Mas trazendo para a nossa discussão de ética, o que ele tem a ver com o que ela fez com a vida dela? Eu não tô falando da gente ser insensível, da gente largar as pessoas, não é disso que eu estou falando, mas de respeitar a vontade do outro. Claro que eu dei um exemplo aqui de drogas, mas isso vai bater em drogas, em aborto, enfim, no que eu quero ou não comer, no que eu quero ou não fazer, aonde eu quero ir, onde eu quero, sabe? Porque a gente vive uhum. numa sociedade que, em nome dessa ética relativa, as pessoas querem se meter em tudo na sua vida.